Bom dia, meu nome é professor Eduardo. Vamos ensinar fundamentos de algoritmos. Eu creio que é uma parte importante, fundamento de algoritmos, porque algoritmo nada mais é do que uma sequência de passo a passos, né? De como você resolve um problema computacional. Ele abrange tanto na área da parte física como a parte de software. Hoje em dia, se nós não tivermos realmente entendermos o que é algoritmo realmente, dificilmente você vai aprender o que é realmente computação. Ele abrange tanto na área da programação como orientação a objeto, linguagem procedural, entre outras, e também banco de dados também, né? É muito importante isso. E também, para quem quer aprender web design, redes, computação, né? Tudo passa para algoritmo. Se você não tiver uma definição, o que é algoritmo, passo a passo, sem pular etapa, dificilmente você vai aprender o que é um algoritmo, né? Nós também podemos passar para alunos lista de materiais, né, como provas dissertativas, como projetos e trabalhos. Esses trabalhos vão ser feitos tanto na teoria como na prática. Também podemos colocar lista de exercícios. Esse exercício é fundamental para, para a vida do aluno, porque esses alunos eles vão aprender tanto o que é realmente na prática o funcionamento do algoritmo, como na teoria e como também na prática computacional, né? Esse algoritmo nós podemos colocar como uma disciplina que ele é uma introdução à informática, né? Várias faculdades, assim como também escolas, eles trabalham com a introdução da informática e dentro dessa disciplina vai o algoritmo. Ele é fundamental para qualquer pessoa que quer realmente aprender a realmente trabalhar com computação. Também podemos começar a ver que a partir do sexto ano em diante, até a faculdade, os alunos realmente tem interesse de aprender realmente algoritmo. Vemos também que séries iniciais também, pessoal também começa a trabalhar com algoritmo, começa a mostrar para os alunos pequenos o que é uma computação, o que é um quebra-cabeça, o que é realmente. Quebra-cabeça nada mais é do que um algoritmo, você começa a montar as pecinhas até chegar até o objetivo final. Os objetivos e conhecimentos que nós temos para passar para os alunos seria o seguinte, um exemplo bem simples, como um pneu de um carro furado. Você tem que parar o carro, né, tirar os parafusos da roda de um carro, né, levantar o carro com um macaco e consequentemente fazer todos aqueles trâmites certinho. Você não pode pular passo a passo, porque senão você acaba machucando você e acaba não trocando o carro. O algoritmo nada mais do que isso, que você vai chegar, trocar a roda de um carro, passo a passo. Se você realmente pular um passo, realmente o teu algoritmo não vai funcionar. Isso seria importante passar para os alunos como que funciona a área computacional. A área computacional ela funciona isso. E também podemos pegar um exemplo muito simples. Dentro desse trocar de um carro, nós vamos ter dados. O que são os dados? São as variáveis. O que são as variáveis? Podemos pegar, podemos elencar como se fosse um macaco, como parafuso, como step. Isso nada mais é que uma transformação de dados em variáveis. Nós podemos colocar ali, por exemplo, umas constantes C, podemos pegar ali uma, uma decisão senão, podemos pegar ali também um fim se, fim enquanto. Então isso seria muito importante para o aluno, ele ia começar a se adaptar realmente o que é um algoritmo. Tudo isso seria transformado em uma linguagem mais conceitual, uma linguagem mais prática, para o aluno ver realmente, ver como que funciona realmente o computador. Entendeu? E os conteúdos, o aluno ele entender realmente o que é um software. Software nada mais é do que realmente isso, tá? O aluno entender o funcionamento de um software na vida na prática. Mas para aprender na prática, ele tem que começar a entender a teoria. Ele tem que começar a entender realmente o que é um software, passo a passo, para consequentemente jogarmos ele na prática, na computação, para ver realmente como que funciona, como que é, como eu disse no começo, se ele pular lá atrás,
alguma etapa, certamente o seu computador, quando ele estiver na prática, ele não vai funcionar. Por quê? Porque realmente ele faltou um passo. Na teoria também vamos aplicar também, chamando teste de mesa. O que é o teste de mesa? Teste de mesa você vai trabalhar que o aluno vai tentar chegar a fazer um cálculo e vai ter que dar um tempo para esse cálculo, né? Esse tempo chamamos de resultado final, resultado realmente da equação. Se tiver certo, o aluno realmente vai estar realmente certo. Se não tiver certo, o aluno vai ter que refazer aquele passo do teste de mesa, né? Isso aí é um elemento básico para que o aluno completa o que é uma programação. E aí, desse modo, ele consegue construir um algoritmo com perfeição. Nessa etapa, nos objetivos de aprendizagem, vamos ver que nessa disciplina o aluno ele ele tem a possibilidade de conhecer o programa de computação, criando também metodologia para desenvolvimento de programação. Tudo na teoria e na prática. Como eu disse, ele vai aprender realmente o que é realmente programação. Programação nada mais é do que um passo a passo. Seria muito importante para o aluno. O caminhamento de metodologia, nós podemos elencar o seguinte: podemos chegar a falar o que é um algoritmo na teoria e na prática. Seria o primeiro. O segundo, uma representação de um fluxograma, também muito importante. Nós sairíamos da teoria, montaríamos o fluxograma também na teoria, com gráficos, mostraríamos para eles como que funciona realmente esse gráfico e o estado final. Tudo ali no fluxograma. Tá? Temos ali um pseudocódigo, que seria ali um algoritmo. Esse pseudocódigo nós pularemos para o fluxograma. Esse fluxograma nós pularemos para prática, né? E depois vamos representar dados, como eu disse no começo. Esses dados nada mais é que são as variáveis. O que faz um algoritmo realmente funcionar são variáveis, né? Nós estaremos trabalhando aí com variáveis, tipo um int, um float, um double, como realmente o aluno vai começar a trabalhar com esse conteúdo. E o terceiro, isso. O quarto, como eu disse, seria os comandos. Comando de decisão, né? O quinto seria comando de escolha. Depois o sexto seria o comando de repetição, que seria muito importante. Seria loop, for, while. E o final seria uma montagem que eu vou mostrando para o aluno uma montagem de como trabalhar um programa, uma montagem. Iremos pegar tanto a questão do código, tanto o fluxograma, colocaremos no papel e depois chegaremos para ele realmente na prática, na computação e colocaremos para ele como que vai funcionar. Certamente, se ele fizer certinho atrás com a boa orientação do professor, certamente o programa dele vai funcionar. E assim, consequentemente, ele vai aprender outras matérias, como eu disse no começo. Ele vai aprender SQL, ele vai aprender linguagem procedural, linguagem web, linguagem chamamos de desk, linguagem de tablet como Android e assim por diante. Nada foge. Tudo tem que realmente ter um fluxograma para ele começar a saber o que é computação, saber como trabalhar a computação. Os recursos que nós vamos utilizar é muito simples: microcomputadores, apostilhas, pesquisas, livros, slides, entre outras ferramentas importantes que o aluno realmente possa realmente aprender o que é a linguagem computacional. Isso seria para a gente um dado muito importante para o aluno realmente aprender o que é uma linguagem computacional. Essa disciplina é muito importante para quem realmente quer aprender computação. Isso realmente é importante para quem realmente precisa conhecer a linguagem de computação. Então, a minha aula seria basicamente isso, né? O básico isso, mas com mais complementos, né? Nós iremos aplicar aos alunos. Muito obrigado.